Soltou, foi? Bom dia, turma. Fala, Renatão. Ô, Renatão. Renatão veio de motorista. Nós estamos aqui com o professor Ney Carrasco. É Ney o quê? Só Ney Carrasco. Não, na verdade, o nome completo, Samara, é Claudinei Rodrigues Carrasco. Claudinei Rodrigues Carrasco. Eu sei, pô, vi uns papéis seu assinado aqui. Agora que eu me toquei. Mas a Claudinei, nem minha mãe me chamava de Claudinei. Ela deu o nome, mas nem ela chamava de Claudinei, só Ney, a vida inteira. De onde é que você é, Neizão? Olha, eu nasci em Marília, São Paulo. Marília, terra de japonês. Terra de japonês. Eu tinha um primo. Japonês pra caralho. Eu tinha um primo que me chamava de japonês, de apelido, porque eu tinha nascido em Marília. Tem muito japonês. Então. Família do Matsuda, amigo nosso, é de lá, todo mundo é de lá. Matsuda, grande Matsuda, né? Então, eu nasci em Marília, mas eu fui muito cedo para São Paulo. Com 3 anos para São Paulo. Meu pai era ferroviário da Sorocabana. A gente foi para São Paulo com 3 anos. E fiquei lá, fui criado em São Paulo até os 18 anos, quando terminei o colégio. Aí eu vim fazer composição aqui na Unicamp, em 82. Puta que pariu. Então, vim em 82 para cá e praticamente fiquei aqui a vida inteira, não voltei mais. Porque teve um período ali de 1 ano que eu voltei para São Paulo, mas aquele ano intermediário eu considero que eu nem perdi a ligação com Campinas. Eu vinha para Campinas toda semana e tal. Então, desde 18 anos eu estou em Campinas e não saio mais. Entendo. Para quem não sabe, professor Ney Carrasco, quem eu conheço aqui da Unicamp, já deve ter perto já de uns 30 anos, eu acho, viu? Olha, eu fiz 30 anos de professor. De professor, o ano passado. Eu conheço você de Unicamp, aí do tempo da banquinha, antes da banquinha do Naná. Antes da banquinha tempo do Naná. Pra caralho. Antes do Estudo de Arte ser onde é. Sim, né? Sim. Quando eu entrei na Unicamp, fazer composição, na época ainda era composição e regência. Composição e regência, o curso de composição e regência. Eu entrei em 82, o curso é de 79, eu sou da 4ª turma, né? E ele ainda era lá em cima. Lá no barracão, lá em cima. Era emprestar. A Unicamp emprestou a engenharia, emprestou umas salas ali pra gente, né? E é onde hoje é a geologia. Sim. Da Unicamp, lá em cima. E só em 85 que a gente mudou para esse prédio que está até hoje, né? Que foi já na Rua Elis Regina. Rua Elis Regina, o Pinotti, ele construiu um monte de prédio. O nome da rua acertaram pelo chama Pinotinha. Ele triplicou. Aquilo é chamado de Pinotinha. É chamado Pinotinha em homenagem a ele, porque era um prédio padronizado. Né? E o Estudo de Artes ganhou, então, aquela série de prédios que tem até hoje lá. Sim. E a gente ocupou um deles, né? Então, desde 85 ele está lá. Então, eu fui aluno de 82 a 87, né? Que o curso é de 6 anos, né? Me formei em 87 e em 89 eu fui contratado como docente. Né? Então, eu fiquei 1 ano, teoricamente, fora da Unicamp, sem ligação institucional, sem ser aluno, sem ser professor, mas eu tinha toda a ligação, porque na época, é a época que estava funcionando aquela comissão que criou o curso de música popular. Eu entrei naquela comissão, eu tenho esse orgulho de ter participado da criação. O Albano, que é da primeira turma de música popular, é isso não? O Albano, que é da primeira turma? Não, o Albano não é da primeira turma. Não. Teve um monte de cacique ali na primeira turma, mas ele não. Mas assim, o processo foi o seguinte: em 86, a gente fez ali teve uma assembleia de alunos ali para discutir propostas para o curso, aquela coisa, né? Sim. E uma das propostas que saiu mais forte foi a de criar mais disciplinas de música popular. Porque em 84, o Ricardo Goldenberg chegou da Berkeley. Sim. Como professor. Recém-formado. É vivo o Goldenberg? É vivo. Mora aqui em Barão. E aí o Ricardo, ele chegou e começou a dar aqueles cursos de Berkeley, né? Arranjo, improvisação, coisa que não tinha no curso de música. E a garotada se encantou, porque tinha muita gente ligada à música popular lá, né? E aí, em 86, então teve essa reunião aí, né? Dos alunos. E eles falaram: a gente quer mais disciplinas de música popular. E na época o Benito, que era chefe de departamento, chegou e falou assim: não, nós não vamos fazer mais disciplinas não. Nós vamos fazer um curso de música popular, vai ser o primeiro do Brasil. E o Benito tem essa coisa, né, de querer inovar. Um dia nós falamos do Benito aqui. Ele era doidão, mas nós falamos bem do Benito.
Então ele é um cara, bicho, que ele fala, vai fazer, vamos fazer. Ele tinha essa capacidade de assim, investir numa ideia nova e levar até a conclusão. Ele realmente, o pessoal falava que ele tirava lei de pedra, né? E ele realmente tirava. Esse lado positivo ele tinha, né? Ele tinha os lados negativos também, né? Mas todos nós, que todo mundo comenta. Tem? Mas ele era um cara visionário. Sim, então sim. ele comprou essa ideia. E aí ele formou uma comissão, né, de professores, né, para criar o curso de música popular, que eram aqueles professores mais ligados à música popular. Então era o próprio Ricardo Goldenberg, Rafael dos Santos. Sim, né? Grande Rafael. Finíssimo. O Paulinho Pugliese, né? Paulo Pugliese. Tá aí, deve estar escondido no mato. Tá aí, no Guará. Ele esconde, fica no mato escondido. Então, Paulo Pugliese. E me chamou como representante discente. Sim. Representando os alunos nessa comissão que ia criar o curso de música popular. Sim. Né? Depois ele chamou de fora o Eduardo Andrade, né? Eduardo. Isso. O urso polar. E aí eu deixei por último. Morreu, né? Faleceu há poucos anos. Faleceu. Tá? Gente fina. 3 ou 4 era gente um bom muito papo, fina. bicho. Sim, um cara maravilhoso. Um bom papo. Um cara maravilhoso. E eu deixei por último o Walter Krausch. Sim. Porque o Walter Krausch, o Walter Krausch, ele era na época professor do curso de música industrializada, que era uma disciplina que tinha no curso. Ele foi chamado só para dar essa disciplina de música industrializada. O que vem a ser a música industrializada? Era música no contexto da indústria música cultural. Comercial. Não só comercial, mas da reprodutividade, do disco, da rádio, meio de comunicação de massa. Tal, sim, né? Sim. E ele é o cara que cuidava disso, né? E eu deixei por isso porque o Walter, ele também era um visionário, assim, ele é um cara muito inteligente. Ele vislumbrava tudo isso que aconteceu depois da digitalização, né? Sim. Né? Da eletrônica, música na eletrônica e tal. Sim. E ele foi uma das principais figuras desse grupo. Ele era meio que o ideólogo do grupo. E teve uma história muito triste, que assim, ele trabalhou com a gente de 86 a 88, tá? Sim. O curso, ele foi aprovado, olha que história curiosa. Vou fazer as contas, 10, 9, 8, 7. No dia 7 de maio de 88, foi a reunião final da universidade para aprovar o curso. Conselho universitário, né, para dizer, olha, a partir do ano que vem o curso pode funcionar. Vai funcionar. E o Walter foi quem foi lá defender, em nome do grupo todo, né? Ele foi lá defender o curso. E aí, isso foi quinta-feira, dia 7. Dia 10, domingo, o Walter teve um infarto fulminante e morreu ali, com 40 anos de idade. Se foi. Então ele não participou da implantação do curso. Ele foi o grande ideólogo da criação do curso e não participou da implantação. Ele só cozinhou, não chegou a provar o prato. A provar o prato. Puta que pariu. E a história foi muito bonita. Então nessa história eu era aluno até 87. Em 88, como eu falei, eu não tinha mais vínculo com a universidade, mas continuei participando da comissão porque eu achava aquele projeto lindo. Né? E eu já trabalhava desde 85 em São Paulo com teatro, fazendo trilha, né? Porque o meu barato sempre foi esse, né? Então, é assim, eu toquei muito, estava até falando agora um pouco antes, que eu toquei muito profissionalmente, mas o meu sonho não era ser instrumentista, meu sonho era ser compositor. Então, assim, na época que eu comecei a trabalhar profissionalmente com composição, ir para o estúdio e tal, eu meio que deixei o instrumento como diletante, eu tocava um pouquinho, mas nunca investi muito na carreira de instrumentista, né? Fui lá para composição. Correto. Aí, então eu comecei fazendo trilha em 85 em São Paulo, teatro. Eu fui diretor musical do TBC em São Paulo, né? Nessa época, e trabalhei nos grandes... Teatro Brasileiro de Comédia. Teatro Brasileiro de Comédia. Teve um momento que o TBC, ele tinha 5 salas, as 5 tinham trilha minha, entendeu? Então assim, eu fiz bacana. Produzi muito. E trabalhei nas grandes cidades de São Paulo, né? Ruth Escobar, Jardel Filho, né? Enfim, eu rodei o circuito ali de São Paulo, né? O Arena, o Eugênio Cruz e tal. Eu trabalhei praticamente todos os teatros, Teatro Itália, praticamente todos os teatros comerciais. Teatro Itália, que é dentro do prédio ou não? Dentro no edifício Itália. Terraço Itália. Que é uma coisa linda. Não, o terraço é lá em cima, né? É no teatro, Porão Itália. Eu passei lá e ia ter uma peça lá embaixo lá. Tá funcionando, a sala funciona. Então eu estava rodando nesse circuito. Eu entendo. E uma das coisas que
o curso previa era essa área de trilhas, que não existia no Brasil, né? Nenhum curso de trilha. E então, quando eu me formei em 88, chegou 89, o curso ia ser implantado, eles me convidaram para dar aula de trilha. Na época eu não tinha disciplina ainda, então eu comecei fazendo o que eu já fazia muito na época, dando aula de harmonia, né? Eu me formei como professor, dando aula dessas coisas: harmonia, análise, contraponto, orquestração. Eu já fazia isso muito. Seja um acervo básico para quem quisesse. E regia coral. Eu comecei essa minha carreira de professor em Araras, cara. Quando eu era aluno aqui. Eu fui chamado em Araras para dar aula de flauta. Né? Numa escola que chamava Núcleo de Ensino Artístico de Araras. E eu comecei. Particular. E eu ia uma vez por semana, eu marcava minhas aulas aqui até quinta de manhã, para poder ir quinta depois do almoço, ficar quinta e sexta dando aula assim, até 11 horas da noite, pegando às 7 da manhã, na sexta, indo até 11 horas da noite de novo, para fazer o salário, para poder pagar meu aluguel, viver e poder estudar os outros dias todos. Então eu dava assim, jornadas imensas de aula. E aí, como era um conservatório oficial, e eles não tinham ninguém para dar essas disciplinas assim. Então, o que eu fiz lá? Eu comecei a pegar isso aí tudo, harmonia, análise, contraponto, tudo que tinha previsto no currículo, que não tinha ninguém para dar, eu dava. Entendo. Aí regi o coral da escola, fundei a orquestrinha da escola, eu fazia meio que de tudo. Então, me formei como professor lá. Né? E aí, quando eu entrei na Unicamp, eu comecei dando essas disciplinas também. Comecei dando harmonia. Eu dei muita coisa, eu dei harmonia, arranjo, né? Eu dei composição, dei até rítmica. Quando o Gramani ficou doente... Aquele livro do Gramani, pois tem que bater pau. Então, quando eu era aluno... Eu não mordi a língua quando tentava fazer. Quando eu era aluno, eu me dei muito bem com isso aí, né? Eu era muito bom de rítmica. E aí o Gramani me botou como um assistente não oficial, assim, quando um aluno precisava de ajuda, tal. Então, quando o Gramani ficou doente, né? E não pôde dar disciplina, aí é a coisa de amigo. Eu falei, eu dou a disciplina. Vou dar dele, disciplina. Eu cubro, entendeu? Sim. Então foi um período curto, aí, 1 ano e tal, mas foi importante, né? Então eu dei aula de quase tudo na Unicamp e fundei a minha área, né? Que é trilha. Quando no 3º ano do curso Música Popular entrou a primeira vez trilha. Esse ano aqui eu dei a 30ª turma de trilha. Né? Ano que vem faz 30 anos, mas esse ano foi a 30ª turma. Você está dando aula? Eu estou dando aula. Pô, não sabia. Claro, eu não parei você nunca. estava afastado, não? Não, eu estou afastado por causa da Secretaria de Cultura. Né? Então eu já não tenho aquela vida que eu tinha diária. Mas a minha disciplina trilhas eu nunca larguei e a orientação na pós também, né? Esse trabalho de pós-graduação também eu nunca larguei. Bacana. Quantos anos está, Ney? Idade? Tem que falar mesmo? Bora. Aquela resposta de Fernanda Montenegro. Tenho idade suficiente para saber que eu não preciso responder. Fernanda Montenegro, eu tiro uma no Facebook, eu respeito muito ela. Eu chamo um pé no saco, mas respeito muito. Não, você tá com o quê? Eu tô com 56. Estamos praticamente tem uma mesma idade. Tem uma mesma idade. 7,64. Tô bonito, sou 63. Estou emplacando já 5 ou 7. Estou emplacando já. Ney, tá com 7 anos de Secretaria de Cultura. 7 anos e 9 meses. Convidado aí pela dona Sandra. Eu fui convidado pelo prefeito. Pelo prefeito, verdade, né? Mas ela que... Ela foi minha aluna, uma grande amiga. Ela me apoiou muito, né? No primeiro momento, eu cheguei a soltar rojão. Eu falei, caralho, vai ter um cara de cultura na Secretaria de Cultura. Independente, né? Igual a negada fala que o Bolsonaro não tem médico na saúde, eu falo, porra, bicho, Campinas vai ter um cara de cultura na Secretaria de Cultura. Porque até então, porra, era médico, era não sei o quê. Tinha aquele pessoal do Hélio que era o Lagos, que você tá entendendo? Outra galera que não era aquela galera de cultura. É comum, né? No Brasil isso, viu? É comum. É indicação política, tem que acertar um boi ali, um boi aqui. Olha, eu já tive oportunidade nesses anos aí que eu estou em fundar, em falar na Comissão de Cultura da Câmara Federal, falar para políticos, né, importantes e tal. E uma coisa que eu sempre falo é isso, o problema é a visão que o político tem no Brasil da cultura. Em geral, para o político, na média, eu estou dizendo, com exceções muito louváveis, né?
Inclusive eu posso falar daqui, que eu tive muito apoio né, do prefeito e de todos os colegas ali nesse período que eu tive. Mas... Só um parênteses, o negada deve meter o pau em Campinas, mas Campinas perto de outros lugares deve ser até bom. Deve ter lugar que deve ser um faroeste de filha da puta. Olha, eu vou ser honesto, no Brasil, Campinas não se mete para Campinas em cultura, não. Pelo contrário, nós somos referência no Brasil. Imagina. A negada mete o pau, mas a gente tem, eu acho que a gente tem... Nós somos referência no Brasil, posso garantir. Né? Agora, o que eu ia comentar, né, assim, eu sempre falo que o político brasileiro, ele vê a cultura dentro do governo como investimento e entretenimento a fundo perdido. Essa é a visão média do político brasileiro. Entretenimento a fundo perdido. Então assim, é fazer um show, fazer a festa da cidade, entendeu? Eu vou pôr esse dinheiro, vai morrer ali, entendeu? E eu sempre falo nessas palestras, eu insisto que assim, cultura, ela tem vários aspectos, tanto políticos quanto econômicos. Primeiro que ela movimenta uma cadeia econômica fabulosa. Sim. Né? É orçamento. Não, e movimenta dinheiro. A economia. É dinheiro. Da cidade, do estado, do país, movimenta a economia. É dinheiro. As pessoas não têm noção, mas cultura no Brasil movimenta por volta de 4% do PIB. Sim. Há setores... isso é um dado já colocado. 4 a 5%. Há setores tidos como nobres que não movimentam isso. O setor de eletroeletrônico não movimenta isso. O setor têxtil não movimenta isso. Né? Então, assim, a gente movimenta muito a economia. Segunda coisa que eu falo para o político uma das melhores relações custo-benefício. Sim. Você investe muito pouco e retorna muito. Tá? E a terceira, se você pegar todas as campanhas eleitorais, os 3 grandes pilares nesse país são saúde, educação e segurança. Sim. Tá? É onde o político monta a sua campanha. Monta em cima disso daí. Em cima disso. E eu sempre falo para eles, olha, investir em cultura é investir em educação, em saúde e em segurança. Por quê? Olha só. Saúde, primeira coisa, né? Um sujeito que tenha uma boa formação cultural, né? Ele tem hábitos de higiene melhor, certo? Ele fica menos doente, né? Então, assim, principalmente menos doente, né? Você vai ter menos doente, inclusive também as doenças doente psicológicas. Da cabeça, né? Isso é também, né? Quando está bem, você ouve música. Então, o que acontece? Você vai ter menos doentes, certo? Você vai ter que investir menos em saúde. Você vai investir em educação, né? Por quê? A cultura, ela tem uma complementaridade com a educação que é direta. Porque o ser humano se forma, né? Não só pela educação formal, ele se forma pela educação simbólica, né? Por valores, tá certo? Eu vou te dar um exemplo, assim, bem objetivo. Você vê lá no jornal, o garoto matou o outro por causa do tênis Nike. Ele não matou pelo tênis, ele matou pelo Nike. Tênis ele tem. Entendeu? Então, porque isso é uma construção simbólica, porque todos nós temos construções simbólicas. O ser humano é um ser simbólico. Sim. Então, quando você se forma lá desde a infância, você vai construindo teus símbolos e teus valores. Vai chegar num ponto que o Nike não vai ser uma coisa tão importante a ponto de você ter que matar por ele. Exatamente, porque você tem outros valores. E os valores culturais que vão te balizar isso daí, sem dúvida. Quem te dá essa formação simbólica é a cultura, não é a educação formal. Você vai ver que essas coisas não são tão importantes, né, na sua vida. A educação formal, ela te dá o currículo, né? Matemática, português, história, ciências, né? Matemática tem que ter. Eu sou um cara, assim... Eu também adoro matemática. Calcado nesse negócio. Eu não consigo ver essa molecada não saber fazer uma conta, não saber fechar uma conta de padaria. Eu fico puto da vida. Eu adoro ciências exatas de modo geral, né? Física, química, desde o colégio. Sempre fui bom nessas coisas aí. Então, assim... Mas você entende que, assim, é uma formação formal, curricular, que a sociedade te pede para exercer sua profissão e tudo mais. Mas quem te dá a verdadeira formação humana é a cultura, e vem de lá de baixo, desde a hora que você nasceu, na tua família, na sociedade e tal. Então, investir em cultura é investir nessa formação. Né? Porque bem o que você falou, chega uma hora que o Nike não importa mais. Como pra gente, assim, para pessoas como nós, pessoas comuns. Você fala assim, olha, é importante você ter uma Ferrari? Não, é importante você ter um carro. Você precisa para ter um carro que ligue, né? Locomover, trabalhar e tal. Mas você não vai matar ninguém por uma Ferrari. Se você tiver muita grana, você pode até comprar. Não, se você tiver sobrando e tal, mas assim, não há um valor.
Aqui não pode andar de Ferrari, né? O prefeito não deixa, é 60 por hora, se fode. Mas não é verdade, você não vai matar ninguém. Ninguém. Essas coisas passam a estar assim no segundo plano. Você tem um carro, o carro tá legal, é lógico. Tá te levando aqui para lá, é a mesma história do tênis do Nike. Entendeu? É a mesma coisa. É uma coisa que é um valor distorcido. Né? E isso quem dá é a cultura. Então você está investindo em educação. E por fim, faltou segurança, né? Se você tiver essa molecada toda com essa formação simbólica, ou pelo menos uma boa parte dela, com valores, você não vai conseguir arrebanhar todo mundo. Mas com valores e tudo mais, você vai ter muito menos bandido. Você vai ter que investir menos nisso. Muito menos. Quanto a isso, não há dúvida. Neizão, se o pessoal te chamasse de novo, falar, bicho, vamos continuar, sei lá, ganhou alguém que gosta de você, vamos lá, vamos continuar, você teria bago para continuar com esse negócio? Porque eu sei que é uma coisa, negada fala, pô, cultura, bicho, eu sei que você é um cara que tem o seu gabinete lá e o dia inteiro lá, nego batendo lá, e tem hora, eu não seria. Até nego chega pra mim, porra, bicho, todo mundo te conhece, então por que você não é vereador? Eu falei, bicho, eu não tenho a mínima vocação pra conversa. Parece que eu sou um cara, eu sou engraçado, mas eu não tenho muito saco. Então, eu vou comentar as duas coisas, né? A primeira é o seguinte, eu fiz esse trabalho com muita alegria, assim, e muito disposto e com muita dificuldade e trabalhando muito, viu? Você já viu como eu trabalho o dia inteiro mesmo. Não, você ia vai nos eventos. Não, eu vou. Olha, nesse momento da pandemia, cara, a gente ficou lá com um plantão de 4, 5 pessoas. Agora está começando a voltar, né? O corpo, a maioria ficou em home office, trabalhando em casa. Eu, mesmo nesse plantão, eu fui o único que foi todos os dias lá. Eu não faltei um dia da pandemia. Estava sempre lá. Né? Mas também você não vai pegar nada, né? Você sempre tem. Tá. Não, eu me cuidei. Toma um esquinho, uma cachaçinha. Não, mas eu me cuidei muito. Você vai gostar, viu, bicho? Tá uma delícia, um doce. Eu me cuidei muito, mas estava lá, né? Fazendo meu trabalho com isolamento, tudo certinho, alquinho, né? Mas estava lá. Então, assim, eu fiz isso com muito, muito orgulho, muita dedicação. E, assim, eu tenho certeza que, professor, falem o que falar, eu sei o que eu fiz, entendeu? E assim, a gente deixa um legado para Campinas. Isso é uma coisa bacana. Um dia um camarada... aliás, não é um camarada qualquer. O Orival Borelli, timpanista da orquestra. Sim. Você conhece, lógico. Ele falou ele falou um negócio para mim, que é o que você falou agora. Ele falou, não precisa de vir ninguém falar para você que você tocou bem. Você sabe se você tocou bem ou mal. Você sabe. Sim, eu sei. Se não chegar ninguém e falar você. Agora, eu também digo o seguinte, eu fiz tudo que eu queria? Não. Eu queria ter feito muito mais. Né? Inclusive, assim, a gente teve um período muito difícil. Né? A gente teve 13, 14 foram anos, assim, de velocidade cruzeiro, né? Decolamos o avião, velocidade de cruzeiro, estava funcionando, o orçamento disponível, tudo ali. Eu sou testemunha prática disso, porque eu trabalho com vocês, atendo vocês. Então, e aí a gente teve essa condição de realmente realizar. Agora, quando você entra num cargo desse, você tem o trabalho de curto prazo, de médio e de longo, que você planeja para os anos que você vai ficar, né? E aqueles trabalhos todos que a gente colocou como projeto inicial, vamos executar a reforma daquilo, né? Vamos consertar aquela coisa, vamos construir tal coisa. Em 15 começou tudo a ficar esperando, porque nós entramos numa crise no Brasil, não é Campinas, o Brasil foi uma das... Não, mas nós tivemos um problema aqui. Até tem gente que tira uma, porra, você ganhou dinheiro lá quando era o PT, você ganhou dinheiro pra caralho. Até falo, bicho, o dinheiro já acabou, cara. Acabou, o que a gente ganhou já acabou. A gente tem que ganhar todo dia, porque é empresa, a gente tem que ganhar todo dia. Mas eu falo pra negada, antes desse negócio, bem antes desse negócio de pandemia, desde justamente 2015, 2014, 2015, nunca a gente teve um patamar nem privado, nem prefeitura e nem particular. Você está entendendo? De correria que a gente tinha. No momento que a economia estava pujante. Sim. E tal. Aí, com a crise, a gente foi tocando, né,
com um planejamento muito cuidadoso, tocando o dia a dia, fazendo o possível, levantando patrocínio, quer dizer, tentando, né, tocando as políticas culturais, tentando fazer lei, tentando, sabe? Agora, aquelas coisas que eram mais ousadas, elas ficaram realmente em compasso de espera, né? Então eu não fiz muita coisa que eu queria, que eu planejei fazer, tá? Mas eu fiz tudo que eu pude e um pouco mais até do que eu poderia se eu tivesse só ido na tranquilidade. Eu me esforcei muito para fazer o máximo possível. Agora, você fala assim, eu não trabalho com... Nunca trabalhei na vida, viu, com projeções. Não é meu estilo. Você é igual a Sônia Braga, eu que eu falei daqui da Sônia Braga. Vamos fazendo e o que der, deu. Eu entrei lá em 13, né? E o meu plano era 16. São 4 anos de governo, sendo que eu posso sair a qualquer momento, que o prefeito pode me demitir quando ele quiser. Então, é no máximo 16. Então, eu vou tentar tocar o máximo possível até 16. 16, o prefeito foi eleito, chegou para ele e falou: Ney, você topa mais 4 anos? Eu topei. Então, assim, minha meta é 31 de dezembro desse ano. Eu trabalho com a realidade. Assim como lá atrás também. Nunca planejei ser secretário de Cultura, sabe? Eu era professor da Unicamp e a minha meta sempre foi né, fazer o melhor que eu podia como professor da Unicamp. Né? Criei uma área no Brasil que não existia, que era trilhas sonoras. Eu sou pioneiro mesmo. Foi primeiro mestrado. Mas a questão de TV, você é irmão do Valcir Carrasco, que é escritor de novela famoso também. Isso. Seu irmão. Meu irmão. Trabalhei muito com ele. Mais novo? Não, mais velho. 12 anos mais velho. Mora no Rio de Janeiro? Não, mora em São Paulo. Mora em São Paulo. Eu sou 12 anos mais novo que o Valcir, porque eu sou temporão. Eu tenho mais um irmão ainda, então eu tenho para o Valcir 12 anos, para ele 16. É longe, né? É longe. E assim, eu comecei minha carreira junto com o Valcir. Por quê? Carreira de trilhista que eu falei, né? Porque assim, o Valcir, ele de carreira, de formação, é jornalista. E ele trabalhou nos principais órgãos de imprensa de São Paulo, né? Estado, Folha, Veja, muitos anos na Veja, né? Aliás, na Abril Cultural, desde que ele era garoto, trabalhou na Abril Cultural, Isto ele teve assim, praticamente todos, né? Aliás, eu entrevistei ele falando sobre isso no canal Cultura Brás Campinas, que é o nosso canal lá, né, da Secretaria de Cultura. Eu fiz uma entrevista com o meu irmão, uma live, está gravada lá, quem quiser assistir, e a gente falou justamente sobre essa carreira dele de escritor, né? Então ele era jornalista. Quando eu tinha por volta de 15 anos, ele escreveu o primeiro livro infantil dele, porque ele também, as pessoas não sabem muito, mas ele é um grande escritor infantil, adotado por escola, pelo MEC e tudo, né? Ele escreveu o primeiro livro, e o primeiro livro foi em homenagem a mim, chamava Quando o Meu Irmãozinho Nasceu. O primeiro livro dele. Ele já tinha 12 anos, 16 anos, 12 anos quando você nasceu. Eu tinha 15 e ele tinha 27 nessa época. Ele já era um jornalista de carreira sólida, né? Foi editor, inclusive, de vários órgãos de imprensa. Bom, aí eu tinha 15 anos e escrevi esse livro, 79, tá? Aí ele começou a escrever cada vez mais. Aí ele começou a escrever peças de teatro, né? E a primeira peça dele que ele estreou foi justamente no TBC em 85, e eu fiz a trilha para ele, né? Eu era aluno do Unicamp, né? E ele me chamou para fazer a trilha. Então a gente trabalhou anos e anos no teatro juntos, né? Fiz várias das peças primeiras dele lá, né? Nessa primeira leva aí que eu falei do que eu era diretor, eu entrei no TBC com essa peça dele. Depois fui pegando outros, trabalhando com outros diretores, autores, né, tal. Mas eu comecei realmente a carreira, meu irmão começando a escrever e eu começando a fazer trilha. Bacana, né? Foi muito legal. Uma família de artistas, né? Ô João, que hora que é? 28. Bacana. Ney, uma pergunta muito objetiva. Esse dilema todo esse teatro, aliás, fui ontem comer uma pizza, domingo, fui comer uma pizza naquele Bonelli, que ali. Sei. Cheguei pro cara e orientei. Pura, não. No Convivência. O Bonelli, não, desculpa, eu troquei. Bonelli, não sei se é Bonelli ou Ritorno. Ritorno. A Bonelli é Bonelli. Porque ali chamava Bonelli antigamente. Ritorno, que é no Balão do Centro de Convivência. Ali orientei lá o cara como fazer a pizza e deu bom resultado. Aliás, parabéns aí, camarada lá da Ritorno. Sem querer fazer propaganda, acertou. É a pizzaria que eu peço lá no centro, é a que eu peço. Bacana, viu? Bacana. Bem feita. E fiquei olhando lá, né, aquele nosso negócio lá bem iluminado por fora, né, bicho? Aqueles taludes de grama,
que a gente vai fazer com aquela merda? O que? Do centro de convivência? Sim. Tá bem adiantado, olha. Estão mexendo lá embaixo? No centro de convivência? É. Não, vou te contar a história. É assim, eu não vou conseguir entregar, que era o meu desejo, desde que eu entrei aí, né? Era entregar o centro de convivência, mas nós vamos deixar em obras. Eu já assinei o contrato, acabou. Tá saindo pela Secretaria de Cultura isso daí? É com recurso do Estado. Sim. O contrato é nosso de obra, né? Assim, são duas secretarias, na verdade. Quem toca a obra é a infraestrutura e quem cuida do espaço é a cultura. Entendo. E o recurso vem do governo do Estado. Bom, teve a licitação, teve o vencedor, teve o tempo de contestação, acabou tudo. Essa semana passada eu já assinei o contrato de obra, o prefeito assinou também. Construtora daqui de Campinas ganhou ou não? De fora? Olha, você sabe de uma coisa? Como quem toca esse contrato com a construtora direta é a infraestrutura, eu não sei a cidade dela, não sei a origem. Mas é uma construtora que não é conhecida dessas grandiosas aí. Nem a obra não caberia. Mas assim, a gente teve uma restrição técnica. A empresa tinha que ter experiência nesse ramo. Não é qualquer um que faz teatro. Então é uma empresa, eu sei que é uma empresa que já ganhou vários. Já fez várias coisas com centros culturais, né? Tem uma história já no ramo da cultura, tá? E teve análise técnica, tudo, não é só preço, tem uma outra avaliação na empresa. Foram 10 empresas que concorreram, essa ganhou, né? As 10 foram habilitadas tecnicamente. Então, qual vai ser o barbante disso daí? Olha, o que a gente conseguiu do Estado é metade da obra, a primeira fase, que são 19 milhões. É dinheiro para burro. Essa primeira fase vai cuidar de toda a parte estrutural. Mesmo. Elétrica, hidráulica, impermeabilização, que é um dos problemas mais sérios de convivência, que é histórico. Só que assim, quando ele foi feito, a tecnologia de impermeabilização era muito inferior à de hoje. Então hoje eles têm produtos e técnicas que realmente conseguem impermeabilizar. Ao que é o problema ali é a arena. A arena é uma piscina, né? E ela infiltra na sala. Então, isso foi muito estudado no projeto, muito. Então, nós temos muita saudade daquilo ali. Todos nós. Passamos momentos maravilhosos. Depois que eu contar a história, eu vou te dar só a minha visão da convivência pessoal. Então, assim, a primeira fase cobre isso. Depois, a segunda fase é dentro da sala. Então, metade da obra é dentro da sala. São 20 milhões para fazer toda a infraestrutura e 20 milhões dentro da sala. Porém, isso eu acompanhei pessoalmente. É um projeto de primeiríssima. É assim, para fazer uma salinha São Paulo ali. Sabe sala referenciada que aparece na internet? Já trabalhamos na sala São Paulo. Com aquele credenciamento internacional e tal. Eu cuidei no projeto do acompanhamento do interno da sala. Então, assim, é uma acústica de primeira, equipamento mecanizado. Vamos ativar o fosso do convivência, que nunca foi ativado, com mecanização. Tem que funcionar, né? Cadeira acústica, sabe o que é cadeira acústica? É aquela que você tem a pessoa sentada, a resposta é a mesma que se ela estiver vazia. Então a resposta da sala é igual. Vai funcionar. Super ali já era um puta som, né? Para trabalhar lá já era muito bom. Super cuidado o projeto. Então, assim, esse recurso são para a licitação da primeira fase, e aí quem vier pode levantar recursos, né, para a segunda fase, mas eu já deixei um pouco o caminho, que é o leilão do potencial construtivo do convivência. Por quê? Todo prédio tombado tem direito, pela lei, à venda do potencial construtivo. E o Convivência pode obter recursos por esse meio para fazer a segunda fase. Entendo. Já está encaminhado. Agora, a minha relação com Convivência, essas pessoas me cobraram muito. Convivência, com razão, eu entendo, porque é um patrimônio da cidade, né? Mas o que eu sempre digo é o seguinte, olha, o Convivência talvez seja a única coisa que não ficou parada um minuto nesse período todo que eu tive aí. Por quê? Quando eu cheguei lá, dia 2 de janeiro de 2013, a primeira coisa que eu fiz foi chamar toda a documentação de convivência, tudo, tá? Quero todos os laudos, porque diziam que ia cair, né, que estava condenado. Eu falei, então fui lá no Salão Vermelho, os caras queriam devia ter, aí qual foi o meu entendimento? Deve ter um monte de laudos, né? Deve ter
um monte de estudos. E interesses, Qual né? não foi minha Mexendo. surpresa ao saber que não tinha nada. Claro que não. Nada. Então, assim, eu achei que eu já ia começar lá na frente, com esses estudos todos e tal. Comecei do zero. Então, assim, se for de cara, 3 meses para um primeiro laudo, um laudo assim, superficial, né? Em que os especialistas, lá, os peritos, disseram, olha, aparentemente não há problema de estrutura. Tem viga nenhuma rachada. Aparentemente tem, não, mas até aqui não é uma fortaleza. Mas tem que ser feitos os seguintes testes, para dar uma lista de testes que fazer. Compressão. Aí contratou-se uma empresa, né, para fazer todo esse trabalho. Isso foi, olha, 2013, maio, junho de 2013, foi concluído esse segundo laudo, porque tinha teste que durava 180 dias, o teste, entendeu? Foi concluído em novembro de 2014, quer dizer, 2 anos já de governo para concluir o laudo, tá? A gente até fez um concerto dia 6 de dezembro de 2014, nós fizemos um concerto na Arena para comemorar que o laudo dizia que não havia problema estrutural. Foi a última ação 2014? Na Arena, a orquestra tocou na Arena. Eu fiz o som. É possível. Eu fiz o som. Então, foi a última vez que eu trabalhei no Teatro de Arena. Foi a Arena. última ação que a gente fez. Bom, agora temos um laudo, não vai cair, está salva está salvo o nosso patrimônio, o nosso teatro. Né? Aí começou, então isso é dezembro de 14. Em janeiro de 15, começou a ser feito o projeto de obra. Eu que sou um ignorante na engenharia, falei, bom, 6 meses, né, um projeto. Cara, 2 anos o projeto. Demorou 2 anos. 2 anos. É tudo... Mas não é que demorou porque parou. Não, demorou porque demorou. Vai embargando. A gente se reunia com a empresa que fazia o projeto uma vez por mês. Aquela coisa de cliente, né? Assim, como você vai reformar a tua casa com o arquiteto. Ah, não, puxa 1 metro para cá, isso aqui. Não, construção. 1 metro para lá, tal coisa. Construir uma casa já é um calvário. Imagina um negócio daqui. Não, e detalhes, assim, por exemplo, eles apresentaram. Isso, olha, uma coisa tão boba, atrasou 6 meses o projeto todo, porque eles apresentaram no projeto uma mecanização de fosso que causava problema, que não ia dar certo. E a gente discutiu. O ordimento lá em cima, como é que tá? É de ferro, ótimo, né? Tá ótimo. É de ferro. Mas vai ser todo reformado também. Aquele elevador ali quase morreu gente ali. Eu mesmo já quase caí vai ser umas 3 vezes. O elevador vai ser trocado. Mas é importante, né? É importante. Precisa. Aquilo é muito bem planejado, porque tem o elevador muito dá bem um feito. deck. O deck é da altura da carroceria do caminhão. Encosta o caminhão, Você tira um cano de cauda ali, empurra e joga no palco. Trabalhamos muito lá. É muito tranquilo. Trabalhamos muito lá. Foram anos maravilhosos. Então, e a gente cuidou de tudo isso aí, né, com os projetistas. Então, não, troca isso, não tá legal, faz de outro jeito, tal, até terminar o projeto. Quando terminou o projeto, o governo do estado ofereceu pra gente o dinheiro para... O Geraldo Alckmin ainda. Eu gosto dele, tá? Ele ofereceu o dinheiro para reforma.